Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Meus amados, há alguns dias atrás, um irmão meu, acredito que na boa intenção, um irmão, através de redes sociais, debateu comigo e eu debati com ele a respeito de o que falar. Na concepção do meu irmão, meu trabalho não é bom porque eu falo de coisas assim um pouco mais profundas. E ele me aconselhou dizendo: Elias, você precisa falar que Jesus salva. Você tem que pregar que Jesus salva. Essa história de doutrina que você fala aí a respeito dessas coisas que você fala, isso você não deveria agir dessa forma. Você tem que falar de Jesus, doutrina. Não, doutrina é com pastores. Cada pastor tem sua igreja, cada igreja seu pastor, e o pastor cuida das suas ovelhas lá na igreja dele. Nós devemos falar que Jesus Cristo salva. Porque quando você fala assim, disse o meu irmão, quando você fala assim de doutrinas, acaba colocando pedra de tropeço em quem está fraco, a pessoa não consegue entender, e o irmão vai atrapalhar a vida de alguém, vai escandalizar o irmão. Eu não aceito esse raciocínio. Quando Jesus Cristo ia pregar, a Bíblia diz que Jesus Cristo falava a multidões. O Sermão do Monte, por exemplo. Não foram 40, 50, 60 pessoas que ouviram o Sermão do Monte. Foram muitas pessoas. Mas Jesus não se preocupou em pensar, bom, aquele ali é uma pessoa, um científico, um cientista, tem conhecimento, a cabeça mais tranquila para entender. Aquele ali eu posso falar de um nível. Aquele outro ali já é um pescador, tenho que falar num nível menor. Aquele outro ali, aquela ali é uma dona de casa, não tem muita cultura. Não, Jesus Cristo nunca teve essa preocupação em separar grupos. Jesus Cristo falava a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meu querido, eu tenho que dizer para qualquer pessoa que pensa como esse amado irmão que falou comigo, doutrina, meu querido, doutrina é obrigação de qualquer cristão. A Bíblia diz, em Mateus 28, o último versículo, lá no finalzinho diz: Ide, ensinai. A função do crente não é abrir o bocão e cantar, não. Tudo bem que cante, que louve ao Senhor, mas a função do crente é ensinar. Quem não ensina a palavra de Deus, quem não tem capacidade de ensinar a palavra de Deus, ainda não tem condições de trabalhar para o Senhor, porque o trabalho da igreja é: ide, anunciai o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Como crerão se não há quem pregue? E como é que eu vou pregar se eu não conhecer? Logo, para ser um servo de Deus de verdade, eu tenho que me interessar em conhecer a palavra de Deus e ensinar, aprender de Deus e depois ensinar a palavra de Deus. Por falta de conhecimento, muitas coisas estão erradas na igreja de hoje. Por exemplo, alguém diz: olha, você aceita Jesus, você está salvo. É mentira. É mentira. Se você falar, você aceita Jesus, que Jesus garante a salvação? É verdade. Você aceita Jesus, que Jesus é o único capaz de te salvar? Sem a ajuda de Maria, de Pedro, de Antônio, é Jesus o único que pode salvar? É verdade. Agora, que você já está salvo? Não. A carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, nos deixa bem claro isso. O capítulo 10, a partir do versículo 1, diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram o mesmo manjar espiritual. Enfim, Paulo vai dizendo
A carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Paulo vai descrevendo que todos os homens e mulheres que saíram do Egito, povo de Deus, todos tiveram a chance, todos foram libertos. Mas eles estavam salvos? O próprio texto diz aqui no versículo 5 que, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Amado, Deus salvou todo aquele povo de Israel que estava preso lá no Egito. E tinha um plano, conduzi-los a Canaã, mas muita gente não chegou lá. Por quê? Caíram, foram prostrados, morreram no deserto. E por que morreram? Porque não conseguiram agradar a Deus. Amado, amada. Quando a pessoa aceita Jesus de verdade, naquele momento a pessoa está salva. Se a pessoa aceitar Jesus e um segundo depois ou um minuto depois cair dura, morta, acabou, está salva. Mas a pessoa que aceita Jesus e ainda tem o deserto para atravessar, veja a analogia. Quando o Senhor Jeová tirou o povo do Egito, o povo precisava caminhar até chegar a Canaã. E nessa caminhada, a maior parte deles caíram, diz o versículo 5. Da mesma maneira, quando Jesus Cristo salvou-nos, Ele nos tirou do Egito, do pecado. E agora nós temos que atravessar o deserto, ou seja, temos que passar por um período onde seremos provados e alguns serão reprovados e cairão nessa caminhada. Portanto, o que eu quero dizer, o que a Bíblia nos ensina, uma vez salvo, salvo para sempre, porque Jesus garante a salvação, isto é uma mentira. Uma vez salvo, salvo para sempre, mentira. Jesus garante salvação? Sim, Jesus garante salvação. Jesus paga todo o seu pecado? Sim, Jesus paga todo o seu pecado. Agora, depende de você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, disse a palavra do Senhor. Em outro lugar ele diz, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Ou seja, igual lá no Egito, saindo do Egito, aquele que continuar fiel a Deus durante esses 40 anos, chegará até Canaã. Entende, irmão? Quando o Senhor Jeová tirou o povo do Egito, é simbolizando o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, tirando o povo do pecado. Mas, assim como lá no Velho Testamento, precisaram passar por umas provas, precisaram atravessar o deserto, precisaram manter-se fiéis, hoje é a mesma coisa. Não pense você, Jesus me salvou, estou tranquilo, Jesus me salvou. Não é assim não, querido, não é assim não, querida. Nós temos que nos esforçar e muito. A Bíblia diz, esforçai-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Eu espero sinceramente ter sido útil de alguma maneira para que desmistificar essa mentira deslavada, talvez por falta de conhecimento. Eu não acredito que alguém vai mentir porque quer mentir, mas por falta de conhecimento. Amado, quem permanecer até o fim, esse será salvo. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o texto lido aqui diz que Deus, embora salvou todo aquele povo, não se agradou de todos. E por isso, muitos caíram no deserto. Pense bem, meu querido, pense bem, minha querida. Fique em paz.